Muito bem, então nós estamos estudando as conversões do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então esse estudo trata das várias conversões contidas no livro de Atos. Então nós estamos lendo a passagem completa, contextualizando as conversões, respondendo as perguntas, né? Pelas passagens que temos lido, e vamos concluir que todas as pessoas convertidas no livro de Atos, elas creram, se arrependeram, confessaram, batizaram e perseveraram, amém? Elas seguiram o mesmo plano da salvação que nós seguimos. E nós vimos aí que Atos 2, 36 a 47, o primeiro relato de conversão no livro de Atos é a conversão dos judeus no dia de Pentecostes. Qual foi o pecado dos judeus? Eles crucificaram Jesus. Qual foi a pergunta dos judeus quando se conscientizaram do seu próprio pecado? Eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? A pergunta mais importante do Novo Testamento. E como eles se sentiram? Eles sentiram aflição, tristeza profunda, compulsão de coração. E qual foi a resposta de Pedro à pergunta que eles fizeram? Duas ações: arrependimento e batismo. E quais são as duas coisas boas que nós recebemos no ato do batismo nas águas? Remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, de acordo com Atos 2, 38. E quanto tempo levou para os judeus fazerem a decisão de serem batizados? Naquele mesmo dia, né? Então o batismo não é uma coisa para amanhã, é uma coisa para hoje. A salvação é para hoje e para agora. E como era a vida dos novos cristãos depois do batismo, de acordo com Atos 2:42? Eles continuavam firmes na doutrina dos apóstolos. Muito bem, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, igualzinho nós temos que fazer hoje em dia. Amém? Amém. E quem acrescentou os salvos à igreja? Senhor. O Senhor Jesus, né? Quem é o dono da igreja? Jesus. Quando uma pessoa se submete a Ele, o Espírito cria uma unidade dessa pessoa conosco, porque nós também obedecemos a Jesus. Então não cabe a nós decidir se a pessoa pode ou não fazer parte da igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja, sendo de Jesus, basta a pessoa obedecer o plano da salvação e ela será um irmão em Cristo. Amém? Amém. Porque é Jesus quem acrescenta os salvos à igreja dele. Sendo Jesus quem acrescenta os salvos à igreja dele, então concluímos que a igreja verdadeira, a igreja do Novo Testamento, a igreja bíblica, não é uma opção humana. O homem não tem direito de escolher qual igreja ele quiser participar. Não, quando uma pessoa é salva, Jesus já acrescenta essa pessoa à igreja dele. Então a igreja não é uma opção humana. Você não tem um leque de opções, né? Para você escolher ou sentir bem. Você tem apenas que obedecer a Jesus e fazer parte do povo dele. E com que frequência eram acrescentadas novas pessoas à igreja? Todos os dias? Diariamente, todos os dias, cada dia, né? Então o batismo era feito, né, todos os dias, qualquer horário, bastava uma pessoa crer, arrepender e confessar. Amém? Então a igreja crescia dia após dia. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, né, pela pregação, pelo arrependimento, pelo batismo. Então os judeus no dia de Pentecostes, eles creram, se arrependeram, confessaram e foram batizados, e eles perseveraram. Amém? Então tiramos aquela dúvida, né, Lucas, sobre o templo, né? Que Atos 2:46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então os primeiros cristãos, a partir do dia de Pentecostes, o grande número de 3.000 pessoas, e foi se multiplicando, eles combinaram de se reunir no templo para ouvir o ensino dos apóstolos, né? Mas o templo de Jerusalém era um local público, com várias naus, vários alpendres, vários salões, vários redutos, né, que se podia aglomerar pessoas
para ouvir o ensinamento dos rabinos, né? A igreja não construiu o templo de Jerusalém, mas o usou, né, porque eram judeus convertidos agora ao cristianismo, né? Então sabemos que no templo ia todo tipo de judeu, até fariseus, sacerdotes, saduceus, né? Não somente os cristãos, mas os cristãos, no início, eles iam estudar com os apóstolos todos os dias no templo, usavam o templo para evangelizar e ouvir a pregação, estar com os apóstolos fazendo o trabalho. Mas logo depois, a igreja vai ser perseguida pelas pessoas que dirigem o templo e a religião judaica. E a igreja vai se dispersar e o templo nunca mais vai ser um lugar em que a igreja novamente vai se aglomerar, como nesses primeiros dias em Atos 2. Nós estudamos também a conversão do eunuco, né, o oficial da Etiópia. Então o eunuco era um homem castrado que no Oriente era guarda dos haréns. Então o eunuco é o que ele é, não propriamente sabemos o nome pessoal da pessoa. Bem, então como Deus trabalhou na conversão do eunuco, né? Através de Filipe. Através de Filipe, né? Ai, gente. Esperamos vocês. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Você conhece Guilherme? Conhece Stephanie? Direto. Lucas de Lisboa também. Então estamos aqui resumindo, Fernanda, o estudo, ok? Então Deus trabalhou na conversão do eunuco através de Filipe, né? Então Deus trabalhou em nossas conversões através de alguém que, movido por Deus, pelo Espírito, por um anjo, por alguma outra circunstância divina, né, acabou nos colocando de frente com pessoas que podiam nos explicar a palavra perfeitamente, tirar nossas dúvidas, e aí nos tornamos obedientes a Deus, amém? Bem, é assim que Deus continua trabalhando, né, pelo mundo para converter eunucos, converter pessoas que estão buscando a verdade. Qual profeta o eunuco estava lendo? Isaías. O profeta Isaías, né? Ele era rico, porque para ter uma cópia das Escrituras era necessário 1 ano de trabalho braçal, economizado, né? E ele tinha umas Escrituras para ir no carro dele degustando e lendo, enfim. Mas ele era humilde, né? Porque permitiu que um homem a pé no deserto subisse e o ensinasse. Ele disse: como posso entender se ninguém me explicar? Né? Ele queria aprender, ele ouviu, ele raciocinou, e ele estava buscando Deus no lugar certo, que é as Escrituras. Quando a pessoa está com as Escrituras abertas, orando a Deus, lendo a palavra, pedindo entendimento, né, com sinceridade de coração, vai encontrar o Senhor. Porque a Escritura é o lugar certo. Amém? Agora, nós vemos pelo menos 2 ensinamentos que Filipe incluiu no seu estudo com o eunuco, né? No versículo 35 e 36, nós vemos, né, a crença em Jesus, né? E nós vemos, né, o eunuco pedindo para ser batizado, né? Então vemos claramente o que se deve fazer antes do batismo, né? O eunuco confessou a sua fé em Jesus. Então nós não podemos batizar uma criancinha, um bebê, uma criança muito pequena, porque ela não pode confessar, né, a sua fé em Jesus. Então crença e confissão são essenciais para a salvação e devem ser feitas antes do batismo. Mas depois do batismo a pessoa continua crendo e continua confessando também. Amém? Agora, qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? Imersão. Imersão. Nós sabemos disso inferindo do texto, né, que eles pararam o carro, ambos desceram a água, um mergulhou o outro e depois eles tiveram que sair da água, né, igual nós fizemos, né? Entramos na água, um mergulhou o outro, depois ambos tiveram que sair da água, praticamente uma imersão. Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? No mesmo instante. No caminho, né? Nós não sabemos quanto tempo durou aquele estudo bíblico partindo do livro de Isaías, né? Pode ter durado meia hora, 2 horas, 40 minutos, mas foi tempo suficiente para ele saber que Jesus Cristo é o Filho
de Deus, tá bem? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Eis aqui a água que impede que eu entre em Cristo pelo batismo. Tempo suficiente para isso, está vendo? E como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? Muito alegre. Muito feliz. A Bíblia diz, cheio de júbilo. Seguiu o seu caminho cheio de júbilo, alegre e feliz por ter nascido de novo. Amém? Por ter recebido o perdão dos pecados, por ter o dom do Espírito Santo na sua vida, por ser filho de Deus agora e compreender o que ele não compreendia. Então, quando você olha as conversões no livro de Atos, você tem sempre que olhar como é esse sujeito antes do batismo e como é esse sujeito depois do batismo, né? Então, em Atos 2 você viu os judeus, né, compungidos, né, aflitos de coração, né, se sentindo culpados, né? E depois do batismo você vê eles louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, alegria, né, perseverança. E aqui no caso do eunuco você vê um homem que estava cheio de dúvidas, não é? Mas quando as dúvidas foram tiradas, a certeza entrou e ele segue o seu caminho cheio de júbilo. Então alguma coisa especial aconteceu, né, no batismo, ou seja, aconteceu uma conversão verdadeira. Um homem entrou em Cristo. Amém? Muito bem, então o eunuco, ele creu em Jesus? Sim. Ele se arrependeu dos pecados? Sim. Provavelmente ele tinha que se arrepender, porque a passagem falava que Cristo morreu pelos pecados, né? Ele confessou? Sim. Ele batizou? Sim. Ele batizou rápido? Sim. Sim, porque a urgência do batismo nesta passagem mostra toda a importância do batismo. Dava tempo de ele morrer sem ser batizado? Não. Desde que o eunuco, desde que Filipe conversou com ele? Dava. Não dava tempo, porque o batismo era a própria resposta que ele tinha que dar sim ou não para Jesus, né? Então não dava lapso de tempo para acontecer alguma coisa. Ouviu o Evangelho, também ouviu sobre o batismo. Lembra que eu falei aqui na aula passada que se o principal ensinamento do Filipe ao eunuco foi a respeito de Jesus, como é que o eunuco pediu para ser batizado? É porque o ensinamento de Filipe a respeito de Jesus incluía o batismo. Amém? Amém. Foi igual o ensinamento de Pedro a respeito de Jesus no dia de Pentecostes aos judeus, incluía o batismo. Quando eles perguntaram o que devemos fazer, arrependei-vos e cada um de vocês batizar. Pronto, é a resposta, né? Já vimos que Pedro e o eunuco não disseram para levantar a mão, não disseram para fazer uma oração, né? Não disseram para ser bonzinho, honesto e vai seguindo aí a vida e quando você morrer você vai para o céu. Não falaram, você vai receber uma coisa, vai embolar a língua e tremer e babar e aí você vai ter certeza de algo. Não tem nada disso. Existe a pregação da palavra, o arrependimento da pessoa, a fé da pessoa e a obediência a Cristo pelo batismo e pronto. Amém? Vamos ler Atos 16, versículo 22 a 34. Continuando o estudo das conversões do livro de Atos. Vamos ver a conversão do carcereiro. Atos 16, 22 a 34. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tivessem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber a sua ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e escutando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu, tanto que abalou. Onde tu tem isso, Lucas?
Segue aqui. abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os pés dos presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que ele trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois voltou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Até onde? 34. Então eles anunciaram a palavra do Senhor e ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles e lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Muito bem. Então nós temos aí o carcereiro, novamente, né? Não é o nome dele, mas o que ele fazia, né? Como ele era conhecido. Bem, então, agora, dentre todos esses acontecimentos aí, qual foi a pergunta do carcereiro? Como ele pode ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Está vendo? É a pergunta mais importante do Novo Testamento, não é? Ou seja, toda vez que ela aparece, né, nós temos que prestar o quê? Muita atenção. Muita atenção no que vai vir logo depois, para que nós possamos também captar o que nós devemos fazer para ser salvos. Amém? Então o carcereiro fez a Paulo, né, a mesma pergunta que os judeus fizeram a Pedro. Será que Paulo vai dar uma resposta diferente da que Pedro deu no dia de Pentecoste? Né? Então vamos ver como é que as coisas vão suceder. Bem, olhando o versículo 31 aí e 33, vocês que já fizeram a tarefinha, cite pelo menos 2 elementos da resposta que Paulo deu ao carcereiro à pergunta: que devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Batizar. E o batismo. Está vendo? É como você estivesse lendo Marcos 16:16 no livro de Atos. Né? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está vendo? Combina ou não? Né? Combina totalmente. É um resumo da salvação. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que Lucas, né, depois de Atos 2, mencionasse as conversões, ele não ia entrar em muitos detalhes, né? Porque em Atos 2 ele já esclareceu muitos detalhes, o propósito do batismo, né? Antes do batismo tem um arrependimento, isso e aquilo, né? Muitos detalhes. Aqui já muita coisa está subentendida. Você já entende pelo padrão, né, das conversões anteriores, tá? Então, né, esses 2 elementos aí estão presentes, a crença e o batismo. E se você ler todas as conversões em Atos dos Apóstolos que cita pessoas, vai dizer que eles creram e foram batizados. Sempre. Sempre. Amém? Então, isso, crer e batizar, resume a obediência ao plano da salvação. E não exclui crença, nem arrependimento e nem perseverança. Mas está tudo o quê? Incluído, resumido nesses 2 passos principais. Bem,
Agora, quanto tempo levou para o carcereiro tomar a decisão de ser batizado? Logo após. Nem distante. Naquela mesma hora da noite, né? Você vê que na Bíblia é mais ou menos assim. No dia de Pentecostes você ouviu naquele mesmo dia. Em Atos 8, na conversão do eunuco, você ouve no caminho, chegando a um lugar. E aqui a coisa vai só o quê? Tomando áreas de urgência, né? Naquela mesma hora da noite. Depois que eles lavaram os açoites, os vergões, as feridas que os apóstolos, né, sofreram, né? Eles o quê? Talvez naquela mesma água, eles foram batizados. Toda a família. Nem esperaram amanhecer o dia. Por quê? Porque era a resposta que o carcereiro queria, né? Queria fazer para me salvar. E a resposta veio. Está vendo? Bem, então, quanto tempo levou para o carcereiro tomar a decisão de ser batizado? Naquela mesma hora da noite, na mesma hora. Você está vendo? Dava tempo de ele morrer antes de batizar? Não dava tempo, porque ele já ouviu o que precisava fazer, né? Só dava tempo se ele o quê? Vacilasse e não obedecesse, né? Contasse com a sorte, né? Mas Deus não quer que você conte com a sorte. Deus quer que você obedeça, né? E você obedecendo, Ele vai te salvar. Agora, como o carcereiro e sua família se sentiram depois de serem batizados? Felizes. Agora, como é o carcereiro antes do batismo? Ele já estava tentando se matar. Um homem que já estava desesperado tentando se matar, né? E depois, né, recorreu aos apóstolos, a Paulo e Silas, para saber como era preciso para ser salvo. E agora, como é que ele está? Feliz com toda a sua casa. Fizeram um churrasco lá, né, igual a gente, né, por tanta alegria que agora eles eram salvos. Está vendo? A crença em Deus inclui o quê? Batismo. A crença em Deus inclui o batismo. A pessoa que diz que crê em Deus, mas não batiza, biblicamente, na imersão para a remissão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo, para ficar debaixo da autoridade de Cristo, não crê em Deus. Porque a crença bíblica, a crença no sentido bíblico, inclui o batismo. Se você olhar o versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo que o carcereiro precisa crer no futuro, mas o carcereiro ainda não crê. No versículo 32, o carcereiro e a sua casa vão receber o ensinamento da palavra. Note bem, e lhe pregaram a palavra de Deus. Agora ele sabe quem é Jesus, como ele veio, que ele morreu, ressuscitou. Está vendo? E no versículo 34 você vê que eles creram em Deus, né? No sentido passado, eles já criam em Deus agora, né? Então, crença no versículo 31, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, aponta para o futuro. Eles precisavam crer. Crença no versículo 34 aponta para o passado, eles já creram. E o que você tem no meio? Tem o batismo. Então, a crença no sentido bíblico inclui o batismo. Não batizar equivale biblicamente a não crer. Não crer em Deus, não crer em Jesus e não crer no Evangelho. Amém? Então a Bíblia não tem crentes não batizados, né? Todos os crentes são batizados. Porque são crentes porque são batizados, né? Biblicamente. Bem, então você lembra aí também outro detalhe. Será salvo tu e tua casa, né? Não era uma promessa assim, se você ficar fiel em Deus, orando, aí pouco a pouco, cada um dos seus parentes vai converter porque Deus prometeu isso, né? Não é isso, né? Ou seja, toda a família do carcereiro ouviu a palavra junto com ele, né? E ele, como chefe, disse: gente, nós temos que acreditar nisso. E as pessoas da sua casa seguiram a sua influência. Ele creu no Senhor, não só ele, mas toda a sua casa. E quando toda a casa dele foi batizada, então todo mundo foi salvo. Amém? Então não é uma promessa para mim, para você. Muitos de nós vamos ser os únicos cristãos em nossa família.
que nós vamos dar origem a uma família de cristãos, depois que nós casamos com cristãos, temos filhos, educamos no Evangelho, mas às vezes nossas famílias para trás nem vão se converter. Né? Porque não existe uma promessa sobre isso para nós. O que foi falado foi estritamente para o carcereiro e foi cumprido estritamente na passagem. Amém? Não precisamos espiritualizar o texto que é histórico, né? Que nos ensina por exemplo e não por promessas. Bem, então o carcereiro creu em Jesus? Ele se arrependeu dos pecados? Ele lavou os vergões dos açoites, né? E ele próprio prendeu os pés no tronco. Ele confessou? Sim, ele permitiu que a sua família fosse evangelizada, ele teve influência. Ele foi batizado? Sim. Quanto tempo demorou? Mata. Será que estava frio? A gente pensa, né? Será que estava frio 2 horas da madrugada, né? Devia estar. Tão como estava no seu batismo. E ele perseverou? Você lembra que no Novo Testamento existe uma carta à igreja filipense? O carcereiro, né, era da igreja de Filipos, um dos primeiros convertidos junto com Lídia, né? E a casa de Lídia, a casa do carcereiro, era agora igreja de Cristo em Filipos. Amém? Vamos ler Atos 19, 1 a 7. Posso ler? Pode ler. Em alto e bom som. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali entrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe